Ó, então, boa noite aí para todo mundo. Quem quiser receber mais informações, tem esse QR Code aqui. A gente está gravando agora. Lá no grupo do WhatsApp vai ter mais informações. Mas, basicamente, estamos falando aqui da base. Eu acho que vários de vocês conhecem já a base. E, em específico, né, a base trabalha com projetos sociais, desenvolvimento humano e tal. Mas esse olhar aqui vem desse grupo, dessa área da base, que é o Base 2B, que trabalha desenvolvimento humano e nas organizações e também para as pessoas. É, esse 2B, né, inicialmente era B2B, então a ideia de como que você presta coisas, faz coisas com empresas, mas a gente começou a mudar ele para ser 2B de, né, dever ser ou possa ser, né, aquele 2B em inglês, e muito da pergunta que a gente fica fazendo, né, é como que a gente consegue juntos construir o melhor futuro possível, né? Esse que pode vir a ser. Então, a gente trabalha isso com as organizações, com as pessoas, vários programas, mas eu não vou nem falar muito sobre isso, porque esse foi um compilado de coisas que eu trouxe para alguns clientes nossos, né? A gente fez no começo do ano uma visão geral sobre o que a gente achava que era importante, o que era tendência, o que era. E aí tem alguns elementos que a gente tirou, porque não são tão relevantes, mas tem um aspecto assim que eu vou falar sobre ele, vou trazer ele ao longo de toda a nossa conversa, que é muito mais uma pergunta, né? Uma jornada em volta de uma pergunta, e eu sinto bem forte, assim, uma coisa viva, assim, toda vez que eu falo desse assunto, por muita experiência na própria base mesmo, mas também de sentir que essa é a coisa mais importante que deveria estar sendo falada no momento, mas talvez por ela ser invisível, muitas vezes a gente não está dando a devida atenção a ela. Então, vamos falar um pouco mais sobre isso. A pergunta norteadora que a gente fez é como que a gente pode manter as pessoas, os negócios e o mundo de pé. A gente está um pouco em dúvida de como trazer essa temática. A ideia do Baixo de Tendências é a base está toda hora circulando por vários espaços diferentes, seja, né, nas bordas do sistema, seja com lideranças nas empresas, seja participando de eventos, congressos, produzindo conteúdo, conhecimento. E eu acho que toda essa experiência aí vai trazendo alguns insights e algumas reflexões aí sobre o que a gente acha que é importante. E aí, essa é uma visão particular, subjetiva, não tem como ter absoluta certeza, nem. É claro que ela é muito baseada em vários dados e outras informações, mas ela é uma curadoria, assim, no sentido de uma escolha mesmo do que eu acho que para onde a gente deveria estar olhando, eu, né, e o time da base, etc. Então, a pergunta tem a ver com, em última instância, como que a gente sobrevive, como que a gente consegue manter as coisas vivas, com saúde, bem, né? Esse de pé é essa ideia de que não esteja morto, né? E caído, enfim. Então, vamos falar sobre isso. E aí, basicamente, eu trouxe algumas pesquisas de tendências, assim, por cima, alguns reportes que a gente olhou. Vou falar sobre uma grande temática que outras pessoas estão chamando de o grande ressentimento, mas que tem muito a ver com um outro olhar, e depois algumas possibilidades de soluções assim que eu acho que podem ajudar. É, então, para quem não me conhece, eu sou o Rafa, eu fiz direito na GV, eu trabalho na base desde 2011 e full-time desde 2013, e a grande pergunta da base desde sempre teve a ver com como que a gente ajudava as pessoas, né, as lideranças, as pessoas que iam ter espaço de tomada de decisão ou capacidade de influenciar o mundo a tomar decisões melhores. Eu lembro que eu estava lendo na época um livro que chama Why Nations Fail, né? Por que que as nações falham? Inclusive os autores ganharam esse ano o Nobel de Economia. E a, a frase que mais me marcou foi uma que dizia assim, né? Os países pobres são pobres porque as pessoas que tomam decisões que geram pobreza. E aí eu olhei para o meu lado, né? Eu ainda já era jovem na época, para os meus amigos, e pensei, essas pessoas aqui estarão tomando decisões e eu acho que elas vão tomar decisões que vão gerar pobreza. Então, como que a gente consegue se desenvolver ou criar espaços de aprendizagem e de consciência para que a gente possa tomar decisões melhores como país,
porque eu sentia que a gente tinha essa capacidade, né? Enfim, então, é, é, a partir disso, tiveram muitos encontros, outras programações, uma busca mais prática mesmo de tentar lidar com várias questões do mundo, então, dos projetos sociais em si. A gente começou a entrar em algumas metodologias, desenvolvemos programas, a gente trabalha com empresas, e aí dá-lhe décadas e anos aí de muitos erros e muitas tentativas variadas, assim, no sentido de tentar juntar as pessoas para se desenvolverem e para e também conseguirem fazer coisas no mundo. Então, esse sou eu sou um curioso, assim, uma pessoa que sempre gostei muito de conhecimento de vanguarda. Eu tenho um grupo aí despretensioso no WhatsApp que eu mando os vídeos que eu acho mais relevantes, criei toda uma metodologia, assim, de tentar acessar, né, espaços de conteúdo e de informação que eu acho que tem base né, de sustento nesse mundo que tem cada vez mais. é, mais verdade, né? Então, e aí também sempre fui uma pessoa muito da ciência e fui sendo convertido aos poucos para o lado da experiência e da facilitação de momentos, em parte porque né, fez sentido para mim como pessoa, assim. Eu sou uma pessoa tímida que não tem facilidade de interagir e quando eu descobri que tem arquiteturas que podem ajudar a gente a fazer isso, eu achei super poderoso. Então eu percebi que, né, os formatos e outras coisas que a gente consegue fazer, elas podem ter muita potência em termos de transformação das pessoas. E aí, bom, aqui eu também vou trazer alguns elementos de uma viagem recente que eu fiz aí, que foi lá para a Suécia ver, participar do Summit dos IDGs, que é esse movimento recente que fala sobre desenvolvimento interno, né? Então, como que o- a- diferentes capacidades de se desenvolver internamente estão relacionadas com a capacidade da gente atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável. E aí eu peguei também algumas fotinhas aqui de formatos que eu também acho que já mostram uma tendência assim de mudança em termos de encontros presenciais. E essa é uma das minhas maiores dores aí num evento e ficar preso num formato antigo, porque eu vou vendo o quanto que isso dissipa a nossa energia e vai fazendo a gente participar menos ainda de programas presenciais. Então aqui tem alguns exemplos, também fui, né, fazer uns encontros para uma galera do MBA da London Business School, e eu acho que foi muito legal, porque eu tinha bastante experiência assim de trabalhar com grupos nesse lado das humanidades e de conexão, etc., né, no Brasil e com, enfim, um monte de gente, mas eu não tinha feito ainda no âmbito internacional. E aí a London Business School é uma escola que tem gente do mundo inteiro, né? E eles, né, sentiram e viveram as mesmas experiências que a gente vive aqui nos outros programas que a gente faz. Então, eu senti, assim, em pessoa, o quanto que a gente está falando de uma coisa humana, assim, que é transversal, tá? Enfim. E aí, aqui, né, eu comentei com vocês que esse era um olhar que a gente trouxe mais focado para a linha de RH e do futuro do trabalho e programas que a gente faz com empresas, tal. Então, aqui foi algumas das coisas, mas também, né, sempre a gente tem um olhar muito mais aberto. Então, aqui tem alguns dos reportes que a gente acompanhou e trouxe, e eu não vou nem trazer tanto deles aqui, porque eu quero mais entrar na questão central, que eu acho que é a mais relevante de todas. Mas, enfim, hoje em dia tem vários reportes que, enfim, são legais e dá para procurar aqui. E quem quiser eu também posso mandar para vocês. Aqui, ainda batendo um pouco nessa ideia do porquê que eu acho que curadoria é importante, né? O Harari, ele fala que no passado a censura funcionava bloqueando o fluxo de informação, e no século XXI ela o faz inundando as pessoas de informação irrelevante. Então, né, houve uma época em que informação valia ouro, né? E aí, enfim, bloquear ela era uma forma de poder. Hoje, na verdade, os GPTs, a gente vai falar um pouco sobre isso tudo, tem excesso. E todo mundo cria autoridade, todo mundo inventa a sua opinião e inventa os seus dados. Então, no fundo, a maior forma da gente se manter desinformado é tentando ver tudo. E aí, por isso que eu comecei a fazer esse esforço de tentar condensar e trazer um olhar mais meu, assim, e da base, das experiências para isso, porque
eu percebi que só ficar em cima do muro e dizer, meu, galera, acessem aí as coisas, não estava ajudando. Muitas pessoas não têm esse rigor para acessar e procurar os formatos mais relevantes e tal. Então, é, de forma resumida, né, vários desses negócios estão falando que as principais habilidades vão mudar. Enfim, 40% das habilidades vão mudar, a inteligência artificial vai impactar grande parte dos empregos, dois em cada três, 1 bilhão de pessoas vão precisar de requalificação. Então, é, um jeito também de olhar para quais são as tendências, é entender quais são as principais competências que as organizações identificaram como sendo as mais relevantes para se desenvolver de 2025 a 2030. E não é à toa que as três principais aqui estão essa coisa que já até virou monotemática. Eu particularmente acho relativamente chato falar de inteligência artificial e esse lado da tecnologia. Mas ainda tem grande parte das 15 associadas, né, o que eu pintei em verdinho, à inteligência humana mesmo e desenvolvimento humano. Então, pensamento criativo, resiliência, curiosidade, influência social, pensamento analítico, sistêmico, né, motivação, autoconsciência, empatia, escutativa, essas continuam sendo, ainda bem, habilidades a serem desenvolvidas em ascensão, e eu particularmente acho que estamos num momento crítico aí da humanidade, que se a gente não desenvolver isso, não haverá mais humanidade. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso, e eu não estou querendo criar nada catastrófico, mas, é, mas um olhar interessante é que mesmo no campo da inteligência artificial, a gente achava que ela ia ocupar esses trabalhos mais chatos e técnicos, mas, né, já de 2024 a 2025 e 2025, o número um uso do GPT, desses modelos de linguagem, é para terapia e companionship. Então, né, são pessoas fazendo amizades com o GPT. E aí, isso, enfim, as várias coisas que entraram para o fluxo tem muito a ver com sair de uma tendência de coisas mais técnicas e para uma tendência de coisas mais emocionais. Então, né, eu acho interessante a gente perceber o quanto que, de forma muito rápida, aquilo que a gente achava que não seria substituído está sendo substituído e é onde as pessoas estão usando o maior uso. Então, aqui basicamente tem a lista das 10 principais usos em 2024, já em 2025 a gente tem já algumas mudanças indo para essa tendência de suporte e de terapia, desenvolvimento pessoal, etc. Mais uma bandeira vermelha aí no sentido de um risco aí de para onde a gente está indo, né? Então, e tem alguns dados, eu acho que muita gente está falando sobre a policrise e outros olhares que para o mundo geopolítico e tem tantas outras referências aí. Eu vou focar numa que eu acho que é mais, ela é até, eu chamaria ela de mais profunda, assim, ela é mais estruturante. E aí, em parte, eu vou chamar um pouco disso grande ressentimento, né? Mas esse reporte em específico me chamou bastante atenção, que é um reporte da Edelman, que é ele chama de barômetro da confiança, e aí ele chamou de a crise do ressentimento, né? Então, o que ele está dizendo é que o mundo está vivendo uma crise de ressentimento. E ressentimento é um sentimento de uma sensação geral de estar sendo prejudicado ou ser tratado injustamente. Por causa de várias questões institucionais nos últimos 25 anos, é, isso tem crescido nas pessoas, um grande sentimento de desconfiança entre as pessoas, né? Crescimento da falta de confiança e também sentimentos de injustiça. Então, esse é um dado muito forte também, né? Só 36% das pessoas acreditam que o futuro vai ser melhor para a próxima geração. E nos países desenvolvidos, apenas um em cada cinco compartilha dessa visão. Então, é pior nos países desenvolvidos. No Japão, é 10%. Então, estamos falando aí da crise da esperança também. É, as pessoas não estão mais confiando em nenhuma das quatro instituições, né? Nas empresas, no governo, nem na mídia, nem nas ONGs, nem nos CEOs, e nem na inteligência artificial. É, tem um medo crescente, né, da globalização, da recessão da tecnologia, essa coisa de muita mudança rápida, tem medo de perder o emprego e tal. É, mas também, esse aqui é uma curiosa, tem crescido o medo das pessoas serem discriminadas. Então, essa sensação geral de que
eu vou ser injustiçado, de que não vai, de tipo, vão tirar proveito de mim, é, tá, inclusive, então, o sentimento de correr o risco de sofrer preconceito, ser discriminado, né, aumentou 10 pontos no último ano, e inclusive entre brancos nos Estados Unidos. Então, eu estou falando de uma tendência que é de grupos identitários aí começarem a achar, né, eles que relatam que é, existe um nós versus eles. Está crescendo a sensação de tem pessoas que estão, né, que vão discriminar contra a gente, que vão ser contra nós. E aí tem um outro dado que é super forte aqui, né? É que 61% das pessoas têm um sentimento moderado ou alto de ressentimento, que é uma crença, né, de que o governo e as empresas prejudicam as vidas deles, servem a interesses restritos e que os ricos se beneficiam injustamente do sistema, enquanto a maioria luta para sobreviver. E aí, independente de argumentar sobre se isso é verdade ou não, eu acho que o ponto central aqui é perceber que é, tem cada vez mais uma crescente quebra de confiança com as instituições, e esse daqui, para mim, é um lugar de atenção, que é 4 em 10 pessoas aprovam o ativismo hostil. Então, eles acham que para provocar mudanças é, é, é ok fazer ataques online, espalhar desinformação intencionalmente, fazer ameaças ou atos de violência, danos à propriedade pública ou privada, e nos jovens, né, 18 a 34 anos, 53% aprovam. Então, independente de qual direção, né, de qual dos lados você se encaixa dentro dessa coisa, de forma geral, não é bom pensar que nem você, nem quem está do seu lado, nem quem está contra o seu lado, acha que uma forma legítima de lidar com essas diferenças é através do ativismo hostil, né, e de coisas que são violentas. Então, na minha opinião, isso está crescendo justamente por causa dessa separação cada vez maior entre as pessoas. E aí eu já vou entrar um pouco mais nisso. Mas, assim, só mais alguns dados, né? A maior parte muitas pessoas têm uma percepção de que os líderes estão mentindo para eles, isso crescendo 11 pontos, 12 pontos, seja governamental, empresarial, jornalistas, né? É, os ricos têm mais do que deveriam, que eles não pagam a sua parte, é, que o egoísmo deles é o que causa muitos dos nossos problemas. E aí, enfim, eu acho que tem toda uma discussão super importante para falar sobre desigualdade, etc. Mas, de novo, é preocupante quando você passa daquele nível aí de comemorar, por exemplo, a morte daquele CEO lá da empresa de saúde lá, enfim. Então, não estou querendo fazer juízo de valor aqui ainda, estou trazendo só uns dados. E aí, um dos caminhos assim que eu tenho percebido que ajuda a gente a voltar a quebrar, a conectar esse tecido social são coisas como, por exemplo, que a gente fez aqui, né, com a Warner. Então, aqui a gente está falando, colocou na roda o vice-presidente lá de uma área comercial e outras 100 pessoas em volta e colocamos essa pessoa para contar em 10 minutos aí a história da vida dele, os desafios dele. E aí ele contou também que ele, né, tem um filho autista e que já vive. Então, a ideia de você criar espaços que conectam as pessoas com a humanidade delas, eu acho que é um tipo de cura para essa separação que, em última instância, vai gerar destruição. Então, mas isso você não resolve assim só de uma forma superficial, né? Você precisa realmente conseguir criar experiências de conexão mais profundas, e aí tem metodologias para fazer isso e tal. É, essa frase do Lincoln eu gosto muito também, né? Tipo, eu não gosto daquele homem, eu preciso conhecer ele melhor. A minha experiência do dia a dia, né? Que assim, óbvio que é importante a gente discordar e a gente tentar evoluir com posicionamentos diferentes, é, mas um senso né, de dignidade humana e de que, enfim, as pessoas merecem existir, assim, né? Eu acho que é uma coisa importante para sustentar. Então, e aí, enfim, eu acho que costumeiramente, a gente sempre falou das três grandes desconexões, né? A desconexão com a natureza, todo mundo sabe das várias questões ecológicas que estão rolando, e também se falou muito na desconexão do eu comigo mesmo, então a crise da saúde mental, etc. Eu
tô batendo um pouco nessa tecla de que essa daí, que é a desconexão com o outro, essa quebra social, das polarizações, da desigualdade, né, do um inimigo do outro, eu acho que ela é mais central e mais importante do que as outras, no sentido de que sem ela a gente não resolve as outras, né? Em última instância, a gente vai depender de pessoas para lidar com as questões, e se essas pessoas acham que umas às outras são inimigas, é, isso não vai acontecer. Então, tem aumentado o número de guerras, tem várias outras questões aí das mais variadas, e vou trazer alguns outros elementos, mas, enfim, eu até estava resgatando esse livro aqui, que é A Conquista Social da Terra, que também é um cara que ganhou Pulitzer e tal, ou Super Cooperadores. Eu acredito que a coisa mais poderosa que a gente tem como espécie e é a nossa capacidade de colaborar e cooperar. Então, enfim, isso é o que fez a gente evoluir como seres, e eu acho que é o que a gente precisa para continuar se desenvolvendo. Agora, voltando um pouco, então, na temática principal. Então, assim, tem esse problema, que eu trouxe alguns elementos. É, a RSA, que é a Royal Society of Arts, é uma dos locais de conteúdo, de informação que eu respeito bastante. Eles têm 500 anos lá em Londres, eles são centenários, e o CEO lá do RSA elegeu o capital social como sendo o tema do ano. E aí, basicamente, o que ele traz é um resgate, é um livro de um cara que chama Bob Putnam, a gente vai falar mais sobre ele, e aí o título da palestra dele é tentando contar os custos das pessoas estarem indo jogar boliche sozinho. Basicamente, o que esse Putnam descobriu e trouxe à tona, e ele é um intelectual americano aí, tal, que está fazendo essa análise também mundial, é de que a partir mais ou menos da década de 60, todas as formas de convivência social têm diminuído. Então, participação em clubes, ligas, associações voluntárias, igrejas, atividades de vizinhança, voluntariado informal. Ele tem centenas de indicadores. Ele fala, né, a chance de você mostrar o dedo do meio na rua, sabe, como um tipo de expressão é, é, social. Todas essas coisas estão diminuindo muito. E aí a metáfora que ele percebeu é justamente de que assim, as pessoas continuam jogando boliche, mas cada vez mais elas vão jogar boliche sozinhos nos Estados Unidos. Então, essa é um pouco a principal elemento que eu acho que a gente tem que falar mais sobre. Eu vou trazer vários dados, vou falar mais sobre isso. E ele, além de tudo, trouxe também a reflexão sobre o quanto que, né, é justamente essa quebra social aí mesmo, e a sensação de comunidade, individualismo, que está fazendo com que a gente não cresça economicamente, inclusive, e tem uma forte correlação aqui. Esse daqui, opa, deixa eu voltar. Esse Kenneth Arrow aqui é um outro Nobel também que demonstrou uma correlação entre prosperidade econômica e níveis de confiança. Então, o que ele está defendendo aqui é basicamente que Londres, e a gente já começa a ver alguns indícios disso, né? Mas que a Inglaterra começa a ter medidas mais formais de medição desse capital social como uma coisa que precisa ser desenvolvida através de construções de espaços públicos, os milhões de outros formatos diferentes de política pública mesmo para fazer isso voltar a crescer, porque eles percebem isso também como sendo uma coisa mais crítica que está acontecendo no momento. É, Aqui eu acho super interessante. Eu sei que tem algumas pessoas que estão preocupadas, né, com questão de inclusão, etc. Esse mapa aqui mostra que a forma de você aumentar é, a renda e o crescimento de mobilidade econômica de uma pessoa, talvez mais que tenha mais correlação, né, é através de ter espaços diversos de convivência. Então, aqui ele basicamente, nesse mapa da esquerda, é tipo, quais são os lugares que têm mais mobilidade, né? Tipo, então, nos Estados Unidos, sendo os azuis os melhores. E aqui também ele mapeou também quais são os que têm, através de análise do Facebook e de outros, né, outras métricas também, os lugares que mais pessoas de diferentes realidades econômicas têm amizade. Então, tem uma correlação muito forte. Você vê que
quase o mesmo mapa em termos de distritos e tal. E eu acho que tem poucos indicadores que estão, né, ele diz que aumenta 20% a sua capacidade, quem são as suas conexões, né? É, aqui, né, enfim, esse é o Putnam de novo, ele tem um documentário aí que eu tava procurando agora, eu não achei mais no Netflix, né, mas ele fala, né, participe ou morra. Então, participe, volte a participar de grupos e etc, senão, basicamente, você tem, você reduz em 50% chance de risco de morte. E aí uma frase que ele trouxe era essa de que, em vez de ter amigo, a gente começou a assistir Friends. Esse olhar dele é da década de 90 e ele culpava a crescente queda na nossa conexão social ao advento da televisão. E aí, enfim, o que eu tô querendo trazer aqui é que assim, a gente está lutando com coisas muito mais poderosas do que a televisão agora, as mídias sociais, os algoritmos, a inteligência artificial, e a gente não tem desenvolvido coisas compatíveis no sentido de lutar contra o quanto que a gente pode, enfim, resgatar as conexões sociais ou a participação, etc. Então, aqui é e aí alguns, aí enfim, aí outro lugar. Acho que o tema do a mim, pelo menos, que se tornou o tema, eu acho que mais importante, que eu mais tenho gostado, é esse da saúde social, né? Então, aqui saiu uma reportagem, saúde social, é a nova fronteira do bem-estar, futuro do trabalho. Aqui uma mulher falou lá no SXSW sobre esse assunto, eu achei talvez o mais importante. Claro que assim, tem muitas tendências falando sobre os robôs e centenas de outras coisas, biotecnologia. Eu estou trazendo esse olhar de que assim, antes disso, a gente precisa resgatar a humanidade e ter as relações, porque senão essas, né, acho que nada sustenta. Então, o que é saúde social? Antigamente a gente falava de saúde física, né? Sono, exercício, alimentação. Isso a gente vê um crescimento aí no mundo, alimentação, né? Pessoas falando sobre, etc. Começou a entrar a onda da saúde mental, né? A gente começou a perceber muitas pessoas com, né, é, crescimento de questões de saúde mental, e aí tem crescido muito terapia e meditação e outros elementos que têm a ver com saúde mental. Lembra quando antigamente terapia era tabu, né? Então a gente. E aí o que ela está dizendo é que hoje a saúde social, que a qualidade das conexões dos relacionamentos é a nova onda e que precisa entrar na pauta, porque senão as outras todas não funcionam, né? Tipo, a solidão virou uma epidemia global, um em cada quatro pessoas se sente sozinha regularmente. 20% dos adultos dizem que eles não têm uma pessoa com quem contar. E não ter isso tem correlação direta, científica, comprovada, com imunidade, cognição, demência, doenças cardiovasculares, longevidade, né? Vários estudos mostram que pessoas com mais apoio social adoecem menos que nem eu falei aquele dado lá, a falta de conexões pode dobrar ou triplicar o risco de morte. Aquela faz uma graça de a gente tentar colocar no dia a dia, né? Essa ideia da gente sair para conversar com pessoas mesmo na semana, da gente sustentar e colocar intenção nos relacionamentos próximos e a gente se conectar significativamente por uma hora por dia, como remédios, do mesmo dia, do jeito que a gente começou a prescrever que a gente medite, prescrever que você durma bem, que você coma bem, essas coisas ela está defendendo que precisam entrar dentro da agenda aí, da gente conseguir incluir mesmo como remédios e como curas, assim. Então, e também é isso, quando você investe na saúde social, você também fortalece a dos outros. Outro, outra pessoa que está falando bastante sobre isso e escreveu esse livro, A Geração Ansiosa, né? Ele tem uma tese, né, o Jonathan Haidt, de que, né, e aí, assim, o ponto aqui embaixo que o cortou é de que, assim, as pessoas que estão sofrendo mais são os jovens. Então, enfim, em 2023, a taxa de atendimento por transtorno de ansiedade entre adolescentes superou dos adultos. Então, a gente está vendo, não necessariamente, mas assim, tá aumentando com a geração nova, né? Porque estão, na minha opinião, vivendo mais as consequências desses reflexos. E o que que ele diz? Ele diz que na década de 90, a gente teve uma onda de superproteção infantil, né? As pessoas pararam de confiar nos vizinhos, nas outras pessoas, pararam de deixar
as crianças irem para as ruas, brincar nas ruas, né, com medo de que alguém pudesse roubar ou que, né, ela vai conversar com alguém que pensa diferente politicamente e todos esses lados assim, e aí isso deixou elas frágeis e eh, e aí, claro que o advento das redes sociais, esse algoritmo aí que é super inteligente, eh, levou para essas altas taxas de ansiedade, depressão, automutilação, suicídio entre meninas, especialmente. Então, qual que é a tragédia em três atos? A perda de confiança entre adultos. É por isso que eu comecei a falar assim: quando você começa a perceber perda de confiança, tipo, é muito central, afeta tudo. Então, né, isso aqui ele tá falando da década de 90, a confiança que tinha lá já era muito maior. Então, as pessoas param de confiar na comunidade, eu acho que em parte porque elas param de conviver em comunidade, eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? E aí isso gera, enfim, uma infância indoor, hiperprotegida, né? Eu tenho certeza que a gente está percebendo isso também cada vez mais. eh, e aí, claro, os smartphones, redes sociais, etc. Eh, o que que eu não mostrei para vocês que eu acho que é interessante também aqui no final? O gráfico que eu tinha mostrado, ele mostrava só essa coisa caindo aqui, né? A verdade é que ela já subiu uma época. Então, é, em tese, o que eles estão defendendo é que dá para também subir. Então, é possível, em tese, você subir. E aqui também tem, né, uma relação direta entre isso que eles chamam de capital social com igualdade econômica, com menos polarização. Então, por isso que eu falo, para mim, e aqui eu acho que aqui tem um gráficozinho que é interessante também, que é quando a gente está falando dessa quebra do capital social, tem isso também de você estar conectado, que ele chama de bonding, né, com seus semelhantes, mas não são esses os que mais estão sofrendo e não são os mais graves. Então, de forma geral, né, e aqui aqui é um gráfico que fala com os tipos de relações que você pode ter. Então, você pode ter as relações fracas, né, com os seguidores ou com as pessoas que pensam igual a você, que têm afinidade, que é um pouco mais a relação tribal. É, essas daí até melhoraram um pouco com o advento das mídias sociais, né? E, curiosamente, também a relação com família também. Uma pessoa mora longe, e outras coisas. As que estão quebrando mesmo são as de comunidade. São aquelas do vizinho que pensa diferente de você, mas que te ajudou a limpar a rua, ou que você encontrou, ele ajudou a arrumar sua bicicleta, e por causa disso você criou, enfim, outras afinidades com ele, e aí você relevou aquelas coisas que separam vocês. Então, né, é o famoso, acho que vocês têm percebido isso cada vez mais, mas assim, eu não quero, puta, aquela pessoa bolsonarista, aquela pessoa lulista, esses aqui só um dos exemplos, mas tem tantos outros polarizações que antigamente isso era menos forte e a gente tinha outros espaços que obrigavam a gente a se cruzar no trabalho e outros movimentos e que ajudava a gente a relevar isso e perceber a humanidade que tinha em outras pessoas e não tornar aquilo tão relevante. Por que que isso é tão relevante? Porque se a gente para de achar que tem alguma capacidade, né, de humanidade com uma pessoa porque ela pensa diferente de você, porque ela está né, defende algum outro eixo, a gente começa a normalizar e permitir é, a desumanização daquelas pessoas e todo mundo sabe onde isso pode chegar, né? A questão, né, do nazismo é um caso muito forte aí, né, na história recente da humanidade de você, enfim, desumanizar as pessoas por causa de uma religião que elas tinham. E os seres humanos, eles eventualmente eles realmente têm essa capacidade de olhar para o outro e achar que ele é menos humano do que você. Então, tanto nesse lugar mesmo das consequências mais graves, mas em especial estou falando sobre essa coisa do dia a dia mesmo. Então, aqui tem mais alguns dados, né? A falta de conexão social é comparável ao impacto de fumar 15 cigarros por dia, estar obeso ou ser alcoólatra. Né? A gente travou uma luta épica aí contra o cigarro, a indústria, tal, nananã. TV diminuindo muito, né? A proibição, mas o que que a gente, né? Mas não ter conexões sociais é tão importante quanto. E ninguém tá
levantando a bandeira de, meu, vamos se encontrar presencialmente, vamos, por mais que seja difícil, né? Grupos de apoio, sei lá, tipo, os separados anônimos, né? As pessoas que. Então, eu eu acho que essa é essa é uma coisa que está acontecendo muito mais silenciosamente, né? A gente não está percebendo. É sutil o tanto que a gente parou de querer pegar o carro, estacionar para encontrar com uma pessoa, para encontrar o diferente, para participar de um encontro, mas cada vez mais o fato é que a gente tem ficado no Netflix, nas mídias, e isso tem diminuído. Eu tenho um pouco de propriedade em falar o caso da base. A base, sim, é toda segunda-feira 100 pessoas. Eh, Hoje a gente se estrala para conseguir juntar gente. Presencialmente ainda, você tem que implorar. Acho que nem se pagar. Então, é sutil, parece que é só um dia que eu quero ficar mais em casa, mas, no fundo, isso está acontecendo. E isso tem implicações para tudo, é onde eu estou querendo chegar um pouco, né? E, em especial, eu acho que é um ponto cego, porque as pessoas não estão percebendo o tanto que está acontecendo e o tanto que é importante, porque é muito sutil, ele vai acontecendo gradualmente, você deixa de ir no encontro, você prefere vir só no negócio online, e aí quando você menos espera, enfim, você vai sofrer várias das consequências individualmente, mas socialmente também. Tanto é que a OMS agora lançou agora, recentemente, em 2023, a Comissão Internacional para a Conexão Social, reconhecendo a solidão e o isolamento social como uma epidemia global e uma ameaça urgente à saúde pública. Então a gente está falando, né, tipo, é uma epidemia global, mas eu vejo poucas pessoas realmente percebendo a gravidade que tem. É, e aí, né, enfim, o que fazer? A gente vai falar um pouco sobre isso. Que mais que eu queria contar para vocês? Eu acho que a gente, né, só reflexões gerais assim, né? Hoje em dia, mesmo os espaços que a gente vai, que são públicos, a gente está com fone de ouvido, a gente não está interagindo com as pessoas. Então, no ônibus, na academia, no parque, ninguém conversa mais com ninguém. Você lembra quando tinha aquele negócio das pessoas se encontrarem nos postos, nos cafés? Assim, tem declínio, o Starbucks tá, né, tá indo mal das pernas, quase todos esses third places, assim, os coworkings, quase todos esses movimentos aí de espaços coletivos têm perdido muita aderência. E a gente não vê mais. Eu acho que se você sair aqui na rua, pega os. Mesmo assim, enfim, você vê pessoas no parque, tem mais gente no parque, mas elas estão sozinhas. Elas estão correndo, elas estão cuidando da saúde mental e da saúde física. Elas não estão cuidando da saúde social. E vários estudos dizem, eu particularmente acho que ela é a mais central, ela é a mais importante para a humanidade. Tem um estudo de Harvard que fala que as relações são as coisas mais importantes para a felicidade, e vários outros é, indicadores disso. E, e aí, enfim, o que fazer? Eu particularmente eu acho, e eu não tô lendo o chat, tá, galera? Então, se tiverem falando algumas coisas, deixa eu dar uma olhada aqui. No final a gente dá uma olhada, boa. Triste, geração ansiosa, boa. Arquiteturas, exato. Então, boa, é isso, Fá. O que eu vou contar aqui um pouco é isso, sobre como que a gente pode. Assim, se o Putin lá estava falando na década de 90 que o problema era a TV, aí a gente podia combater a TV mais ou menos com o que a gente está fazendo hoje, que são coisas que a base estava fazendo, enfim, ou que outros espaços estavam conseguindo fazer, a Starbucks, etc. E mudou, né? Tipo, a gente precisa combater com coisas mais poderosas. Para você conseguir ganhar do algoritmo, eu particularmente acho que a gente tem que sair do modelo 2.0, sei lá, de desenhos de estruturas para coisas muito mais envolventes que justificam as pessoas para quererem sair de casa e que realmente façam elas aproveitar isso que é a conexão humana. Então, eu não aguento mais esses eventos em que quatro pessoas sentam numa plateia, todo mundo sai de casa e fica 500 pessoas assistindo quatro pessoas falar. Tipo assim, para isso tem YouTube. Para isso a gente pode estar online. Só eu vou falar hoje. Por isso que dá para ser online. Mas assim, o que justifica as pessoas se encontrarem presencialmente é ter outros tipos de experiências, né? Então
Aqui eu vou trazer um pouco a base da teoria U, que fala sobre como que a gente consegue criar espaços e momentos que tenham escuta e níveis de conversação e de organização que sejam esse 4.0, né, em que a gente saia do ego e que a gente se conecte de uma forma generativa, co-criativa, como um ecossistema. Então, hoje, particularmente, né? E aí eu fiz esse pequeno gráfico aqui, eu acho que tem os formatos assim, né? O 1.0 sendo o mais automático, o mais que vai manter a gente preso nessa coisa, sendo assim, vamos todo mundo sair de casa então ver uma palestra? Cara, acho que não vai resolver. Tipo, a gente tem que, no mínimo, ir para a roda, ou no mínimo ir para experiências e rituais de encontros que são, enfim, facilitados assim. Opa, cortou aqui. Mas para gerar experiências mais genuínas de conexão. Então, sair do modelo de aula, sair do modelo de treinamento e mesmo para dinâmicas mesmo, experiências transformadoras, ajudar as pessoas a se conectarem, porque assim. Eu estava conversando com uma amiga psicóloga hoje em dia. O que ela mais faz é ensinar as pessoas a ter amigo. É falar assim, bom, agora você tem que sair de casa e conversar com o tal fulaninho, porque é isso, as pessoas, os jovens, em especial, eu estou falando de jovens aqui, que ela tem demais, não tem mais essa capacidade é, de acessar tudo isso. Então, né, como que a gente consegue ter conversas que. E aqui tem vários outros elementos aqui que eu acredito que tem a ver com como que a gente pode criar experiências que acessem isso. E aí, trazendo um pouco aqui, né? A gente tem alguns programas aqui na base que eu acho que trazem tentativas de solução, né? Seja no lado do voluntariado e dos projetos sociais, que levam as pessoas para experiências diferentes, mas, por exemplo, o Panampanã, pô, a pessoa precisa sair no fim de semana e que é desconfortável e para encontrar presencialmente, etc., mas e chamar, dizer que aquilo lá foi a coisa mais especial da vida dela, porque se for, foi ok, ok, o algoritmo ganha. Entendeu? É, enfim, e aí a gente está falando aqui de alguns dados, né? Aqui mais de 600 pessoas responderam já ao nosso negócio. Um dos mais especiais da minha vida. Então a gente precisa se desenvolver a capacidade de entregar também experiências que conectam. E aí aqui acho que tem alguns depoimentos, que foi uma vivência mais transformadora, né? Tipo, foi épico, momentos intensos, né? A minha tese é de que a gente precisa criar encontros, né? Tipo, eu não conhecia ninguém, uma viagem que não tinha nada a ver comigo, que eu não conhecia ninguém, eu não sabia o que que ia acontecer e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu acho que, senão a gente vai perdendo as pessoas aos poucos, né? Sentimento incrível. Eu vou até pular aqui. Coisas que a gente faz com as empresas também, né? Tipo, é, aqui tem um depoimento de uma coisa que a gente fez com a galera do Tomorrowland, mas a gente faz com a Suzano, pode ser com engenheiro, pode ser com gente presa, né? Então, depoimentos tipo, eu não precisava estar aqui, eu tô com câncer e tal, e eu venho todos os dias porque eu acho que o que a gente faz é importante. Então, como que a gente consegue fazer as pessoas trazerem confiança, vulnerabilidade, particularmente acho que envolve um olhar não só da mente aberta e da vontade aberta, que é a linha mais forte do design thinking e também dessas metodologias de aprendizagem mais recentes também, né, sprint, prototipagem, precisa envolver um olhar também do coração aberto, como que a gente aproveita mesmo isso que aí sim é o lugar humano e essa é a coisa mais poderosa que poucas pessoas conseguem fazer. Então a gente já tem feito com várias empresas aqui, né? E levando essas vivências e sempre os depoimentos são muito legais, né? Eu achava que eu era invisível, eu me sentia invisível, então muitas coisas. É, em termos de programas aqui, o que está rolando? Em breve vai ter a teoria U. Eu particularmente acho que a teoria U é a metodologia que mais consegue trazer elementos, estrutura para desenhar coisas que possam endereçar essa questão. Então, enfim, coisa de corpo, coisa de conexão empática, coisa de, enfim, vários outros elementos assim, mas que fundamentalmente tem a ver com a qualidade das relações. Então, aqui foi um lugar que embasa grande parte das nossas construções e que eu vejo a gente conseguindo, né, ganhar um pouco nessa disputa da humanidade. E o Panapanã é uma viagem lúdica que a gente faz, e aqui tem as datas também, e aqui, né, aqui no teoria eu tenho um lado um pouco mais da explicação e do conceito de como aplicar e de como criar. O Panapanã é a experiência pura de viver
isso que a gente foi perdendo mesmo e que a gente nem percebe que a gente perdeu. Então, obviamente que estão todos convidados para participar aí. Eu vou fechando mais ou menos aqui com esse que foi o meu post mais, mais bem sucedido e o mais errado que eu fiz. Então, na época que a gente entrou para a pandemia, eu escrevi um texto que basicamente trazia já à tona isso que eu senti, já estava começando a sentir que era o tanto que a gente estava se separando, né? O quanto que a gente estava gradualmente ficando, né, longe da nossa humanidade, etc. E eu defendi a tese lá de que a pandemia poderia ter sido uma coisa boa, porque talvez ela, né, jogue luz e ajude, dê uma chance para a gente perceber que a gente não quer mesmo ficar sozinho, porque a gente foi obrigado a ficar sozinho, e naquele momento estava todo mundo desesperado por ter que ficar sozinho, e eu achava, né, eu fiz uma analogia com aquela coisa do a história que eles contam sobre os sapos, né, que se você deixa ele numa água quente que vai aquecendo aos poucos, ele não percebe, ele morre queimado, mas se você joga ele, né, se ele pula rápido numa água quente, ele percebe, ele pula e escapa. Então, eu achava que a pandemia era a nossa chance de escapar. Eu achava que a pandemia seria né, essa água gelada, essa água quente que teria dado esse despertar para a gente, tipo assim, não, a gente não quer ficar sozinho, a pior coisa do mundo é ficar preso num apartamento, o que a gente precisa é de conexão, a gente vai voltar da pandemia, a gente vai se amar loucamente, a gente vai atrás de se abraçar e fazer o máximo possível tudo que a gente não está fazendo, todas as coisas bonitas e vivências, conexões e pessoas que a gente quer e precisa, quando a gente for liberado agora, a gente vai voltar a construir esse mundo. E, pá, né, assim, acho que foi a minha muitas vezes quando a gente tenta ser otimista, né? Eu acho que foi a coisa que eu mais errei. Eu acho que o que prevaleceu aí foi a nossa capacidade de se adaptar, a nossa capacidade de ficar um pouco sozinho e daqui a pouco a gente rapidamente começou a gostar, começou a achar normal, começou a preferir e a gente em última instância, agora está muito pior do que a gente esteve, em termos de, enfim, está mais profundo nessa questão. É, e aí, que mais que eu tenho aqui? Enfim, aqui tem um pouco de outras informações. Eu falei. Esse é um formato novo que a gente está pensando de trazer algumas reflexões, que é menos interativa mesmo, até porque o online, né, eu acho que dá para ter coisas legais online, a gente faz e as pessoas podem se emocionar, mas aqui é menos participativo, é, mas eu mesmo assim queria fazer uma coisa que acho que vai dar tempo nesses nossos últimos 6 minutos, que é de fazer uma pequena meditação guiada, que possa talvez ajudar a gente a acessar também o quão importante é isso em um momento crítico que a gente está vivendo. Então, eu vou convidar vocês a fecharem seus olhos rapidinho, para a gente ir fechando. E aí eu desenhei essa meditação aqui. Então, descansa um pouco seu cérebro é, e, e, e relaxa um pouco aí. Respira profundamente, sente o ar entrando, preenche seus pulmões, tenta sentir essa sensação de estar vivo e o fluxo das percepções mesmo, como se fosse uma nuvem de sensações, de vibrações, temperatura, peso. Relaxa alguma parte do seu corpo que tiver tensionado. Aos poucos vai se abrindo para entrar nessa pequena experiência e colocar toda a sua atenção nela. Então, imagine-se alguns anos à frente, uns 10, talvez 20. Imagina que você está sentado num lugar bem alto, assim, e onde você pode observar toda a sua trajetória e toda a trajetória que a humanidade percorreu nesses últimos 10, 20 anos aí.
Aí você começa a olhar para você, quem foi você? O que que você fez, né? Quais foram as decisões que você tomou? Aí é como se você pudesse ver essas várias cenas, assim, como se fossem muito reais da sua história. Lembra dos momentos em que a pressa foi mais importante que a presença, que a preguiça foram mais importantes do que o encontro com o amigo. O dia que você deixou o fone permanentemente nos ouvidos. Teve esse dia. Lembre-se dos dias em que as telas roubaram os olhares. Qual foi a última ligação que você recebeu? Qual foi a última conversa desconfortável com uma pessoa diferente? Teve um dia que a gente parou de brincar. Teve uma data específica em que a gente parou de dançar. Lembra do dia que você parou de pedir para um colega revisar o seu trabalho? O dia que você preferiu não contratar um estagiário só para ficar com o chat. E aí olha para esse mundo aí que se tornou agora, né, 20 anos para frente, como se você pudesse ver mesmo. Os escritórios encolheram, o trabalho se dissolveu em algoritmos. O que antes eram pessoas imperfeitas, que você até discordava, agora são códigos. As máquinas fazem tudo. E os humanos? Os humanos ficam nos seus mundos virtuais, confortáveis, sem atrito, não precisam sair de casa, não precisam andar na rua, nem estacionar, nem abrir uma porta. E olha para as consequências disso. A gente não conseguiu concordar com salvar o planeta, cuidar das árvores, dos animais, várias guerras. Onde é que estava todo mundo? Onde estavam todos? Onde você estava? Essas várias decisões que foram tomadas e que chegaram nesse mundo. Faz uma respiração longa. E aí se volta para o presente, ainda de olhos fechados, e sente você vivo aqui. Sente a sensação de que ainda dá tempo de resgatar e cuidar da humanidade. Traz para sua imaginação alguma pessoa que você conhece de uma forma descomplicada. Pode ser um estranho que você encontrou ou alguém que você vê relativamente pouco. Só uma pessoa qualquer que você lembrou. E aí imagina ela na sua frente, assim. Imagina que você pudesse olhar para ela nos olhos dessa pessoa, a pessoa que é diferente de você, pensa diferente de você, tem uma vivência diferente de você, como todos os outros, e pensa, né, como se pudesse até falar para ela, eu me importo com você. Ainda de olhos fechados, você pode até abrir um pequeno sorriso. Assim como você, né, essa pessoa é amada, as pessoas se importam em encontrar com ela, sentem saudades dela. Sente também um pouco disso agora, não com essa pessoa, mas outras pessoas que fazem parte da sua vida. Pode ser com o olhar ou qualquer outra forma de sensação de conexão com alguém que é importante, talvez que você não veja faz tempo. E sente junto com ela. Assim como você, ela tem vários desafios, tem medos, insegurança, mas ela também tem sonhos, conquistas.
Faz uma última respiração, vai aos poucos voltando para cá. É, vou fechando a tela aqui e eu acho que eu vou encerrar aqui a nossa gravação e aí podemos fazer um momentinho para quem quiser de perguntas e bate-papo, que depois a gente vai mandar para as pessoas. Era meio que isso que eu queria falar. Vou travar aqui.